Bom, eu vou começar falando sobre crimes e hackers famosos. Vou citar três deles, três dos principais. Bom, o primeiro foi o Kevin Mitnick, um hacker pioneiro que começou na adolescência a praticar hacking, teve como principais ataques o ataque ao Departamento de Defesa dos Estados Unidos, que inclusive inspirou em um filme chamado Jogos de Guerra. O segundo, a uma corporação de equipamentos de hardware e software também. Ele invadiu essa empresa e copiou o software dela. E essa empresa era uma das mais famosas da época. E o terceiro ataque dele foi a uma empresa chamada Pacific Bell, que era uma empresa de telefonia na época. Inclusive, nessa época ele estava em liberdade condicional depois de ser preso. E invadiu essa empresa. Enfim. O segundo são os Anonymous. Foi um grupo que surgiu num site, num fórum chamado 4chan. Os ataques que eles fizeram foram principalmente uma igreja cientológica, e os ataques eram tirar o site do ar e sobrecarregar o fax da igreja com imagens pretas. Bom, alguns anos depois eles fizeram uma caminhada perto de centros cientológicos só para protestar mesmo, aparentemente. E, inclusive, o FBI nessa época tentou procurar os membros mais influentes da Anonymous para aprender. Só que eles não tiveram sucesso nisso, porque os Anonymous meio que não têm uma hierarquia, então eles ficaram por isso. E o terceiro, mais ou menos importante, o Adrian Lamo. Em 2001, o Adrian Lamo hackeava alguns sites famosos e implantava citações. Ele alterava o autor, por exemplo. Um dos principais sites que ele atacou foi o Yahoo, para alterar essas tais citações. Em alguns casos, ele ajudava a consertar falhas de segurança. Bom, teve uma época que ele decidiu dar um passo maior que a perna e acabou atacando o New York Times. E se adicionou em uma lista de figuras públicas famosas. Enfim, um tempo depois, ele descobriu que tinha uma síndrome de Asperger, que faz a pessoa ter dificuldade para se comunicar e geralmente essa síndrome faz a pessoa ser muito focada. Inclusive, ele era conhecido como hacker sem teto por causa dessa síndrome, principalmente por causa dessa síndrome. E, bom, eu vou passar um vídeo agora falando sobre os principais crimes famosos, um vídeo do canal Tech. Fala galera, tudo bem com vocês? Infelizmente é mais comum do que a gente gostaria ver por aí ataques DDoS, invasões, hackers e vazamentos de dados em serviços online que a gente usa todo dia. Sempre que algum caso novo desse aparece na internet, a gente lembra de outros incidentes cibernéticos que entraram para a história, seja por sua complexidade ou pelos prejuízos que causaram ao mundo. No Top Tech de hoje você vai relembrar 7 ataques hackers que deram muita dor de cabeça e mostraram que, bom, é melhor você proteger direitinho suas informações online. O Stuxnet não foi bem um ataque, mas sim um vírus de computador que foi descoberto em 2010 por uma empresa de segurança lá da Bielorrússia. Esse malware foi projetado especialmente para atacar o SCADA, que é o sistema operacional industrial usado para controlar as centrífugas nucleares do Irã. Até hoje ninguém descobriu quem fez o Stuxnet, mas muita gente acredita que ele foi fruto de uma parceria entre os Estados Unidos e Israel. Na época em que ele foi encontrado, jornais do mundo todo descreveram como o vírus mais sofisticado da história e ele foi considerado por especialistas como a primeira cyberarma moderna. O código aproveitava falhas no sistema SCADA para desativar ou ativar comandos nas centrais de automação das usinas nucleares. E apesar disso, felizmente ninguém se feriu por causa desse programinha perigoso. Em maio de 2017, mais de 230 mil sistemas ao redor do planeta foram sequestrados pelo WannaCry. Esse vírus, na verdade, era um ransomware, que é um malware que consegue bloquear seu computador e só libera depois que você pagar um resgate para os criminosos.
Quer ver só uma listinha de empresas que tiveram seu funcionamento congelado por causa do WannaCry? Telefônica, Hospital Sírio-Libanês, Renault, Nissan, FedEx, Tribunal de Justiça de São Paulo e assim por diante. A Europol classificou esse incidente como sem precedentes, embora os responsáveis, que até hoje não sabemos quem foram, só tenham conseguido lucrar uns $33 mil com tudo isso. Sabe o que é mais engraçado nessa história? O WannaCry infectava computadores usando uma falha do Windows que já tinha sido corrigida pela Microsoft alguns meses antes. Só que como tem muita gente por aí que nem se preocupa em atualizar sua máquina, deu no que deu. Então fica a lição, hein? Imagina só sofrer 2 ataques cibernéticos gigantescos em um curto espaço de tempo. Pois foi o que aconteceu com a Sony. Primeiro, em 2011, a sua divisão de games teve um probleminha com a PlayStation Network. Hackers não identificados invadiram, derrubaram e ainda roubaram dados pessoais de mais de 77 mil usuários do serviço, o que forçou a empresa a lidar com muita reclamação e até com alguns processinhos aí, viu? Depois, lá em 2014, foi a vez da Sony Pictures, que é a divisão cinematográfica da marca. Ela foi atacada por um grupo de hackers conhecidos como Guardians of Peace, ou Guardiões da Paz, que vazaram informações sobre funcionários e executivos do estúdio. Tudo indica que os atacantes eram da Coreia do Norte, já que uma das reivindicações que eles fizeram para deixar a empresa em paz foi que ela cancelasse a estreia de The Interview, um filme de comédia que satirizava Kim Jong-un, o líder supremo do país. Antes de falar sobre esse incidente, você precisa entender melhor o que é um ataque DDoS. Para resumir a ópera, é quando um ou mais hackers usam algum método para simular um tráfego de dados e sobrecarregar o servidor do alvo, fazendo com que ele saia do ar. Agora imagina só você dando um F5 sem parar em uma página. Agora imagina isso multiplicado por 10 milhões, sacou? Bom, pois é, em outubro de 2016, cybercriminosos resolveram fazer um ataque DDoS colossal contra a Dyn, que é uma empresa norte-americana que opera serviços de DNS. Os sistemas dela não aguentaram o tranco e caíram. O resultado foi que todos os seus clientes se tornaram inacessíveis durante várias horas. Mas aí você pergunta, quem são os clientes dessa empresa, hein? Nada mais nada menos que Amazon, Netflix, PayPal, Spotify, Tumblr, Twitter, Xbox Live e PlayStation Network de novo. Fora esses serviços famosos, um monte de jornais e lojas virtuais dos Estados Unidos também ficaram fora do ar. E não é à toa que esse incidente ficou conhecido como o apagão da internet estadunidense. Bom, galera, por hoje é só, mas não esquece de deixar aqui nos comentários se você gostou desse Top Tech e se você lembra de algum outro ataque que foi tão grandioso quanto esses que a gente falou por aqui hoje. Beijo, até semana que vem!